Pontualmente, 10 horas da manhã, ótima terça-feira a todos. Fique ligado com a gente porque agora você confere notícias do Brasil e do mundo. Subiu para 147 o número de mortes em decorrência das enchentes causadas pelas grandes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul há vários dias. Mais de 2 milhões de pessoas já foram afetadas. E a tragédia climática no estado gaúcho não dá trégua. Tremores foram registrados em pelo menos 3 cidades e o nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, não para de subir. A tragédia climática no Rio Grande do Sul não dá trégua. Na tarde desta segunda-feira, o nível do Guaíba, na Grande Porto Alegre, ultrapassou os 5 metros. De acordo com projeção da Defesa Civil, a tendência é de que a água continue subindo nos próximos dias, podendo superar a marca de 5,5 metros. Está enchendo, hoje já encheu quase mais de 1.000 metros hoje, está enchendo. Tá preocupado? Nada demais. Demais. Sim, a gente foi resgatar que eles estavam lá já há 6 dias, já sem comer. Daí a gente foi lá, eles estavam morrendo de fome, a gente deu ração, daí a gente trouxe de qualquer jeito pra cá. A aflição com o tempo e com o cenário de guerra é crescente em Canoas, município localizado próximo à capital gaúcha. Uma situação que mantém a vida de quem perdeu tudo paralisada. Eu tô ansioso que a água baixe para mim não limpar a casa para recomeçar do zero de novo. E o carro? Entendeu? Perdemos tudo. Perdemos o carro, entendeu? Mas estamos indo, força de vontade. Eu sei que todo mundo vai se ajudar, todo mundo aí. O que tava na casa do meu pai agora que sobrou, né, das coisinhas, daí a gente foi buscar do jeito que tá a previsão aí. Aí agora estamos tirando o que sobrou para não perder tudo, né? Já perdemos muito. O número de vítimas da catástrofe climática que atinge o estado desde o início do mês não para de aumentar. Mais de 538 mil pessoas estão desalojadas no Rio Grande do Sul por causa das chuvas. A queda na temperatura também preocupa a população do estado. A previsão é de mínima de apenas 9 graus no decorrer do dia em Porto Alegre, o que deve tornar ainda mais difícil a situação nos abrigos. E essa frente fria deve permanecer por toda a semana. Por isso, é muito importante a doação de mais cobertores e roupas de frio. Por outro lado, os meteorologistas dizem que as chuvas devem dar uma trégua ainda hoje. E olha só, o presidente Lula e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se reuniram na tarde de ontem por videoconferência para tratar de novas medidas de socorro ao estado afetado pelas piores chuvas de sua história. Na reunião, o governo federal confirmou a suspensão por 3 anos do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul para a União. A suspensão da dívida seguirá para análise do Congresso como um projeto de lei complementar que ainda terá de ser aprovado e sancionado. O governador gaúcho classificou a medida como um passo muito importante, mas reforçou que o estado pede o perdão da dívida e não só o adiamento. Lula disse que as enchentes no Rio Grande do Sul não são consequência apenas das chuvas, mas da falta de cuidado com as comportas do estado. O presidente, que viaja novamente ao Rio Grande do Sul na quarta-feira, deve anunciar novas medidas de ajuda à população atingida e uma delas será o pagamento de um auxílio emergencial para que as famílias desabrigadas possam reconstruir as suas casas. E a Petrobras registrou queda de quase 38% do lucro líquido em comparação com o mesmo período de 2023. Em nota publicada nesta segunda-feira, a empresa disse que o resultado veio após menores volumes de vendas, redução do preço do petróleo e da margem de diesel. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira um lucro líquido de 23,7 bilhões de reais no primeiro trimestre. Entre janeiro e março do ano passado, o resultado havia sido de mais de 38 bilhões de reais. Segundo a empresa, o resultado é fruto dos menores volumes de venda, da redução do preço do petróleo e da margem de diesel. O resultado trimestral também ficou 23,7% abaixo dos mais de 31 bilhões de reais reportados no quarto trimestre de 2023. A petrolífera anunciou um pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio de 13,45 bilhões de reais, equivalente a R$ 1,04 por ação ordinária e preferencial em circulação. Em nota ao mercado, a Petrobras disse que esta antecipação da remuneração aos acionistas relativa ao primeiro trimestre de 2024 vai ser paga em 2 parcelas, em agosto e setembro.
E nos destaques internacionais, um dos primeiros grandes incêndios florestais do ano no Canadá obrigou milhares de pessoas em todo o país a fugir das chamas desde o fim de semana. Imagens aéreas capturadas pela empresa canadense de eletricidade Hydro Manitoba mostram danos causados por um grande incêndio perto de Cranberry Portage. As chamas forçaram a retirada de 550 pessoas no fim de semana na cidade localizada no centro do país. As autoridades canadenses se preparam para outra temporada de incêndios florestais, possivelmente devastadora. No fim de semana, milhares de pessoas tiveram de fugir dos incêndios em províncias como Manitoba, Alberta e Colômbia Britânica. Em 2023, o Canadá viveu a pior temporada de incêndios de sua história. As chamas que varreram o país de leste a oeste queimaram mais de 15 milhões de hectares, mataram 8 bombeiros e obrigaram as autoridades a evacuar 230 mil pessoas. E falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, o conselheiro de Segurança Nacional do governo americano, Jake Sullivan, disse nesta segunda-feira que Washington não enxerga um genocídio em andamento em Gaza. Mas ele defende que é preciso fazer mais para proteger os civis. Acompanhe. Acreditamos que Israel pode e deve fazer mais para garantir a proteção e o bem-estar de civis inocentes. Não acreditamos que a situação em Gaza seja um genocídio. Temos rejeitado firmemente essa proposição. As conversas sobre um cessar-fogo estão paralisadas e Israel continua a atacar a cidade de Rafa, no extremo sul do território palestino. O Ministério da Saúde do Hamas, que governa Gaza, anunciou nesta segunda-feira um novo balanço de 35.091 mortos desde o início da guerra. O conflito começou em 7 de outubro, quando milicianos do Hamas atacaram o sul de Israel, deixando mais de 1.170 mortos, em sua maioria civis. Dias após a segunda greve geral no país, o FMI anunciou que chegou a um acordo com a Argentina sobre a revisão do pacote de ajuda que abre caminho para o desembolso de quase 800 milhões de dólares, cerca de 4 bilhões de reais. A soma equivale a cerca de 4 bilhões de reais. O comunicado sobre a 8ª revisão do pacote chega dias após a segunda greve geral no país, na última quinta-feira. Em 2022, o FMI e o governo argentino acertaram um programa de crédito no qual Buenos Aires receberia 44 bilhões de dólares, cerca de 230 bilhões de reais ao longo de 30 meses. Em troca, o país tinha de aumentar as reservas internacionais e reduzir o déficit fiscal. A organização financeira afirmou que está satisfeita com o plano do presidente ultraliberal Javier Milei. O FMI disse que há um entendimento sobre as políticas para continuar a fortalecer o processo de desinflação, reconstituir as reservas internacionais, apoiar a recuperação e manter o programa firmemente encaminhado. A Argentina atravessa uma forte recessão econômica com uma inflação que se aproxima dos 290% na comparação anual. O acordo anunciado nesta segunda-feira está sujeito à aprovação do Conselho de Administração do Fundo Monetário, que irá se reunir nas próximas semanas. Mais informações do Brasil e do mundo daqui a pouco às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia e até mais.